Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus possa encontrar um lugarzinho aí no seu coração no começo desse vídeo. Começar a semana com devocional sempre é bom, né, gente? Então, quando eu consigo, eu trago por aqui, compartilho com vocês uma palavra que eu tô lendo. Hoje eu vou ler aqui o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 17. E é uma mensagem maravilhosa, né? Vai renovar aí nossos ânimos, eu tenho certeza, pra gente começar a semana super bem. O título diz assim, ó, sofrimento resultante de fazer o bem. É interessante, né, essa questão de sofrimento resultante de fazer o bem, porque às vezes a gente olha para as pessoas e pensa que elas estão sofrendo porque elas estão fazendo algo errado, né? Ah, tá sofrendo porque tá colhendo. Ah, tá sofrendo porque tá em pecado. Ah, tá sofrendo por isso e aquilo. E nem sempre é assim. Óbvio que as pessoas colhem muitas vezes aquilo que elas plantaram, as escolhas que elas fizeram. Isso é óbvio. E a Bíblia diz isso, que tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher, né? Mas nem sempre é assim. Quando o sofrimento ele é permitido por Deus, ele tem um propósito. Ele sempre vai trazer algo bom no final. Então vamos ler aqui para a gente entender. Quem é que desejará fazer mal a vocês se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam isso, porém, de modo amável, respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver que vocês vivem corretamente com Cristo. Em Cristo, né? Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, se é de você passar por algum sofrimento ou alguma circunstância, que não seja porque você fez más escolhas ou que você fez o mal, mas que seja por bem, né? Muitas vezes a gente sofre sim, aflições, perseguições e lutas, mesmo fazendo o bem. E a Bíblia fala que mais bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que padece, é aquele que sofre muitas vezes sem causa. Porque diante de Deus, que julga todas as coisas, diante do Deus que sonda os corações, Ele sabe que aquele sofrimento que você está sentindo, que você está passando, ele não é justificado pelas obras erradas, mas por você fazer o bem, entendem? E quando isso acontece, você tem uma alta estima diante de Deus. Deus se alegra em ver que você permanece fiel, mesmo em meio ao sofrimento. Porque estar servindo a Deus e cuidar, né, das coisas de Deus e ficar bem com Deus, quando tudo vai bem, é muito fácil. Mas quando tudo vai mal, será que a sua fé vai permanecer a mesma? Será que a sua fé vai continuar firme? Será que você vai continuar glorificando a Deus? O que acontece muitas vezes é que as pessoas viram, né? Como diz o termo, viram a casaca. Eu só sirvo a Deus enquanto está tudo bem. Quando está mal, eu começo a murmurar. Ele não está me olhando, ele não está me vendo. Eu não quero saber. E se você age assim, pode ter certeza que não é legal, né? Não é bíblico. Mas vamos lá, eu vou ler aqui para você. Então, eu vou ler para vocês aqui também esse trechinho aqui de reflexão que tem na própria Bíblia, que diz assim, ó, viva sua fé de modo racional. Tem gente que acha que servir a Deus, ter fé, é acreditar em coisas sem sentido, né? Para algumas pessoas acham que a fé é algo irracional, que a fé é algo que é algo que eu não posso explicar, então não sei, não vou acreditar. Mas não, gente, a fé ela é racional, ela é uma decisão, tá? Eu servir a Cristo, eu escolher optar pelo caminho de Deus é uma decisão racional. Ninguém foi iludido, né? Ninguém simplesmente foi enganado. Não, eu decidi por Cristo, né? E eu posso falar isso de mim, mas vamos lá ver como que tá a nossa fé, né? Por que você é cristão? Ele começa perguntando. Você já parou para pensar sobre isso? Por que você é cristão? O que foi que te levou a ser cristão? Reflete um pouquinho aí, reflete um pouquinho sobre essa questão. Se a sua resposta for algo vago como porque sim, precisamos refletir um pouco.
O Evangelho é extremamente sobrenatural. Estamos na jornada com um Deus que é um em três, habita dimensões incompreensíveis e cura doenças incuráveis e cujos caminhos são mais altos do que os nossos. É impossível enxergar Deus e a nossa espiritualidade por uma ótica exclusivamente científica e racional. Não, Deus é espírito. E é por isso que as verdades espirituais só são compreendidas por pessoas espirituais, né? Embora o título aqui fale viva a sua fé de modo racional, é viver a sua fé de modo que você sabe por que você está vivendo. Mas muitas coisas relacionadas à fé, à Bíblia e a Deus, você nunca vai compreender na sua totalidade. E é aí que entra a fé, entendeu? Então a fé, como diz lá em Hebreus, ela realmente é você crer em coisas que você não pode ver, mas que o Espírito de Deus revela a você. Então, a gente muitas vezes não vai conseguir explicar Deus na sua totalidade para as pessoas, a gente não vai conseguir entender, explicar por que fulano passa determinada situação e outro não, a gente não vai conseguir explicar por que certas decisões me levam a tal caminho e outras não, né? Por que a Bíblia fala sobre isso e não fala sobre aquilo? Por que fala sobre aquilo outro e não fala sobre outro, né? A Bíblia, ela é um conjunto, não de normas apenas, mas um conjunto de plano de vida para cada um de nós. E ela só pode ser entendida por aqueles que se abrem ao Espírito de Deus para que Ele revele o que Ele quer através dessa palavra. Então, por isso que muitas pessoas não conseguem entender a Bíblia, por isso que muitas pessoas não conseguem acreditar nas coisas que existem aqui escritas, porque elas tentam enxergar tudo pelo modo racional. Mas a fé, ela não é racional, ela é sobrenatural. Agora, viver a fé tem que ser racional. Entendem a diferença? Viver a fé tem que ser racional. A fé em si, ela ela é sobrenatural. Para você crer nas coisas que estão aqui, para você acreditar que Deus se move hoje, que Ele é vivo, que Ele habita em você, você tem que crer no sobrenatural, nas coisas que você não vê. E isso só é dado através do Espírito Santo. Mas, para você permanecer vivendo na sua fé, você tem que vivê-la de modo racional, ou seja, você tem que decidir todos os dias por Cristo, né? E Deus é Espírito. As verdades são compreendidas por pessoas espirituais. Por essa essência espiritual, muitos acreditam que o cristianismo dispensa a racionalidade. Cuidado, não é verdade. Lembra que eu sempre falo do equilíbrio. Deus, ele é muito perfeito. Ele nunca vai pender para um lado nem para o outro. A balança de Deus, ela é justa, né? Ela é sempre perfeita. O equilíbrio de Deus, ele é perfeito. O apóstolo Paulo nos orienta. Se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, sejam sempre preparados para explicá-la, que foi o texto que a gente leu. Isso pressupõe usar a razão a fim de explicar a fé, como buscarem fazer bons cristãos como Estevão, né? Como buscaram fazer bons cristãos como Estevão. Estevão era um discípulo de Jesus que ele pregava o evangelho para as pessoas de forma verdadeira, de forma firme. E sabe como Estevão morreu? Apedrejado. As pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus, não queriam ouvir a verdade de Deus e jogaram pedras literalmente na vida de Estevão. Ele morreu apedrejado nas ruas lá de Jerusalém. E hoje em dia a gente não leva pedradas no sentido literal, mas pedradas na internet, pedradas com setas de palavras de familiares, pedradas com muitas outras situações. Né? Muitas pessoas que olham para nós, né, e têm raiva de nós ou têm raiva de cristãos porque elas tiveram experiências ruins com pessoas que se diziam cristãs, mas que não deram um bom exemplo. Em todas as religiões, gente, tem pessoas de todos os tipos. De todas as religiões, tem pessoas, né, tanto curadas, saradas, transformadas, mudadas mesmo de vida, como tem aquelas que ainda são ali, né, carnais, que ainda não conseguiram abandonar as práticas que tinham, que ainda não conseguiram entender a profundidade do amor de Deus a ponto de viver totalmente para Ele. Existem os dois lados de pessoas, existem os dois tipos de pessoas. E por ter esses dois tipos de pessoas,
dependendo de onde você estiver, você vai se decepcionar com pessoas. Dependendo do ambiente que você está e das pessoas que te rodeiam, você vai se decepcionar com as pessoas. Eu já me decepcionei com pessoas, mas eu nunca me decepcionei com Deus. Deus, ele é perfeito, né? E é por ele ser tão perfeito que eu permaneci na fé. E é por causa dele que eu escolho todos os dias permanecer de modo racional na minha fé, que é sobrenatural. Então a gente precisa entender que a nossa fé em Cristo, né, ela depende de unicamente e exclusivamente estarmos focados nele. E explicar isso para as pessoas tem que ser de uma maneira racional, de uma maneira que as pessoas entendam, mas principalmente que as pessoas vejam em nós. Aqui no versículo, eu vou pular daqui para cá, ele diz assim, ó, façam porém de modo amável e respeitoso. Se você quer falar da sua fé, faça isso de modo amável e respeitoso. Se alguém te pergunta sobre o porquê você é cristão ou por que você fala essas coisas, faça de modo amável e respeitoso. Mantenha sempre a consciência limpa. O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem pregar o que elas não vivem. E aí não vai ter crédito. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, quem é você? Para estar falando um negócio que você faz pior, né? Quem é você se eu conheço a tua vida e você faz isso, isso e aquilo? Então, ser um cristão verdadeiro é uma decisão, uma escolha de abrir mão muitas vezes daquilo que não é digno diante de Deus para poder de fato levar uma mensagem que é digna, né? Então, aqui a gente tem que sempre ter essa questão da consciência limpa. Ah, Steph, não é fácil, não é? Todos os dias nós precisamos da misericórdia, do perdão e da graça de Deus, porque nós somos humanos. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, vamos pecar todos os dias, né? Então, existem coisas que a gente tem que parar para refletir sobre a nossa vida. Por que eu acredito em Deus? Por quê? E se eu creio em Deus, como viver para Ele? Como fazer as pessoas entenderem que Ele é bom? Primeiramente, na minha vida, eu tenho que mostrar que Ele é bom. Não é forçar ninguém. Não é falar, empurrar a goela abaixo de ninguém. É com respeito, com amor. E mesmo se as pessoas falarem mal de vocês, que é o que diz aqui, mesmo se elas não acreditarem em vocês, lembrem-se, né? Lembrem-se que eles vão se envergonhar lá na frente se vocês viverem corretamente em Cristo. Eu gosto sempre de usar uma ilustração que se você não quer que ninguém pegue no seu punho, você vai fazer o que é certo. Em outras palavras, né? Se você não quer que ninguém lhe acuse, que ninguém pegue no seu punho e te prenda, que ninguém faça lá julgamento sobre você, você tem que procurar viver uma vida digna, uma vida correta, uma vida conforme os princípios da palavra de Deus, se é isso que você decidiu racionalmente, crer no sobrenatural. Mas se você não crê, você está aparentemente livre, né? Muita gente acha que está livre, mas na verdade são escravos. Porque são escravos das coisas que rodeiam esse mundo, das ideologias desse mundo, das circunstâncias desse mundo, dos pensamentos de massa, de pensamentos de muita coisa. Mas Deus não, gente. Deus, ele realmente liberta. E quando ele liberta a alma, o corpo e o espírito. Ele trabalha na nossa vida de forma completa, de forma sobrenatural, naquilo que é racional. Então, que hoje você possa refletir sobre isso, né? Ler bons livros, procurar comentários, Bíblia, para você entender, Bíblias de estudo. Essa aqui é uma Bíblia maravilhosa para você entender um pouco mais da vontade de Deus, né? Busca se alimentar aí a sua razão, o seu conhecimento, com as informações que Deus vai te dar através da palavra de Deus. A Bíblia, ela não é difícil de entender. Ela é clara e ela é objetiva. E, na verdade, ela é um espelho para as nossas vidas. Ela, de fato, vai apontar onde nós estamos errando. E é esse apontamento de Deus que traz arrependimento. Quando gera arrependimento nos nossos corações e não dureza, porque muitas vezes as pessoas leem a Bíblia ou escutam a palavra de Deus e endurecem ainda mais o coração, elas não vão ver fruto nenhum dessa mensagem. Elas não vão ver mudança nenhuma na vida delas se forem fechadas para Deus. Mas quando elas abrem o coração, quando elas se tornam humildes e elas percebem que em Deus há salvação para tudo, que em Deus é o único caminho, a verdade e a vida,
quando elas percebem que Jesus ele é o centro dessa palavra, e somente ele, não é a religião em si, quando elas percebem que Jesus é o centro, que Jesus quer mudar a nossa vida, que Jesus quer fazer a gente entender que a fé é sobrenatural, mas a gente precisa viver de modo racional, de modo a escolher todos os dias o que é bom para nós, de acordo com a sua vontade. Quando as pessoas entendem isso, a alegria delas é completa. A alegria delas é tão completa que nada nesse mundo vai te abalar, nem mesmo as perseguições. Por toda a Bíblia, por toda a história da igreja, né, por toda a história dos judeus, os cristãos foram perseguidos. Seja em palavras, sejam em ações, sejam em atitudes mesmo, até levados à morte. Os próprios discípulos de Jesus, todos, com exceção de João, morreram por perseguição. E isso nos mostra que Deus deixou de cuidar deles, Deus deixou de amá-los, Deus os entregou às mãos humanas. Não, o galardão deles é muito maior do que a gente pode imaginar, porque eles estão hoje com Deus, né? E nós um dia vamos estar se nós permanecermos até o fim. O próprio Jesus falou, quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Então que a gente possa refletir sobre a nossa fé de modo racional hoje e pensar, por quê? Por que eu estou me afastando? Por quê? Por que eu estou servindo a Cristo? Por quê? E eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta. Porque você que já foi salvo, você que já foi liberto, você que já foi transformado por Deus, você sabe de onde Deus te tirou, de onde você saiu. E essa lembrança tem que estar sempre viva no nosso coração, para a gente entender a gratidão e o tamanho da graça que Deus derramou sobre nós. E se você nunca experimentou esse amor, nunca experimentou essa graça, se abra para isso. Porque não tem coisa melhor nesse mundo do que servir a Deus. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Um super beijo para vocês. Uma semana abençoada da parte de Deus. Que seja muito produtiva, muito abençoada de verdade cada um de vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima, gente. Vamos que vamos.